Glória a Deus. Eu também desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, vamos fazer uso da Bíblia Sagrada nesta manhã, abrindo-a no Novo Testamento, quinto livro de Atos dos Apóstolos, em seu capítulo de número 18. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18. Nós estaremos fazendo menção de alguns versículos e vamos ter que folhear um pouco a Bíblia. Geralmente eu costumo ministrar dentro de um único texto, mas para esta manhã será necessário a gente entrar dentro de dois textos ou mais para compreender a mensagem que o Eterno nos proporciona. Enquanto os irmãos folheiam uma Bíblia Sagrada, eu quero ser grato a Deus por retornar a esta casa e hoje em uma manhã festiva. Eu já quero abrir um parêntese aqui. Se os irmãos no meio da mensagem ouviram dizer nesta noite, não leve a mal não, por favor. Tenha misericórdia da minha vida. Eu não sou acostumado a pregar pela manhã e geralmente quando vou aos cultos pela manhã, vira e mexe de forma automática, a nossa mente diz, nesta noite. Vou tentar me policiar aqui, tá bom? Pastor Wellington, obrigado pela confiabilidade uma vez mais e amizade acima de tudo. Tenho um amigo da Zona Leste de São Paulo que ele diz que as pessoas procuram muitas coisas, mas seria o suficiente apenas formar amizades. Quem encontra um bom amigo encontra um bom tesouro. Encontra um bom tesouro. Que Deus abençoe a vida de vocês, irmã Gisele. Bom, todo o corpo de obreiros. Eu quero aqui, irmãos, antes de ler a palavra de Deus, parabenizá-los por estes 4 anos. Eu estava vindo para cá no percurso, pensando justamente nessa questão, que realmente, de fato, ninguém faz nada sozinho. Para estar aqui nesta manhã, eu tive que trocar o meu dia de folga com a minha esposa. Eu trabalhei para ela ontem e hoje ela está trabalhando no meu lugar para que eu pudesse estar aqui. Para que eu conseguisse estar aqui, tive que deixar meu B com meus pais, porque a gente ainda não comprou a cadeirinha para o carro. Ou seja, estou aqui porque contei com outras pessoas. E a Remidu, a pronúncia está correta? Remidu, sim ou não? Remidu, é isso aí, irmãos. 4 anos, sabe por quê? Um contando com o outro e Deus na frente, abrindo portas. Pastor Moisés, cantor Emily, Deus abençoe. Amém? Um abraço. Livro de Atos, capítulo de... Irmãos, perdão, deixa eu dizer para o nosso grupo Alunos do Reino, o pessoal está lá assistindo online, eu amo vocês, tá bom? Quero pizza. Atos, capítulo de número 18, quem achou, diga amém. Procura comigo, por gentileza, o versículo 9, que diz assim: Então o Senhor falou a Paulo durante a noite em uma visão: Não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e nenhum homem lançará a mão de ti para te ferir, porque tenho muitas pessoas nesta cidade. O versículo 11 diz: E ele continuou por 1 ano e 6 meses naquele local, ensinando a palavra de Deus entre eles. Eu sei que os irmãos estão ansiosos em ouvir a palavra, eu também estou ansioso em ministrar, mas folhei a Bíblia comigo agora para o tema que eu encontrei lá no cartaz de vocês, 1 Coríntios, em seu capítulo de número 11. Estava lá bem escondidinho, bem pequenininho, mas eu olhei e falei, então vamos lá no tema do pessoal. 1 Coríntios, capítulo de número 11, vamos ler a partir do versículo de número 23, que diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na mesma noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. O versículo 25 diz: Depois da mesma maneira também ele tomou o cálice, depois de cear, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim.
Os irmãos podem tomar um assento, exaltando e glorificando ao Rei Jesus. Glórias seja dada ao Senhor nosso Deus. Meus irmãos, nós temos aqui 2 textos a serem trabalhados nesta manhã. O primeiro texto que nós fizemos menção é o 2º tratado, está dentro do 2º livro, escrito por Lucas, onde ele traz a narrativa do que chamamos de Atos do Espírito Santo, ou, como chegou até nós, Atos dos Apóstolos. Quando dizemos Atos do Espírito Santo, estamos referindo-se que ninguém faz nada dentro do reino de Deus se pelo Espírito não for impulsionado. Então o livro de Atos dos Apóstolos é nada mais, nada menos do que a obra do Espírito de Deus nos apóstolos, ou através dos apóstolos. Quando nós lemos o capítulo de número 18, nós estamos ali no campo inicial, na obra construtiva, no alicerce a ser estabelecido na cidade de Corinto. E para esta obra inicial na cidade de Corinto, coube a Deus, em sua soberania, usar de um homem por nome de Saulo de Tarso, Paulo, para dar início àquela obra. Observe que o meu e o teu Deus não precisa de mim e não precisa de você. Todavia, o meu e o teu Deus conta comigo e conta contigo. Vou repetir isso daqui. Deus não precisa de mim, mas conta comigo. Deus não precisa de ti, mas conta com você. Então, para iniciar algo, Deus contou com um Paulo. Vou repetir, se você não entender isso daqui, não saiu deste tópico. Para iniciar algo, Deus contou com um Paulo. Deus sempre irá contar com alguém para começar algo que Ele proporcionará. E quem sabe você compreenda nesta manhã que Deus está contando com você para algo que Ele deseja iniciar ou dar continuidade. Ao lermos então este capítulo de número 18, nós temos aqui alguém que já estava levantado por Deus. Bem conhecemos a história, é no 9º capítulo deste livro de Atos, que narra-se o ato de conversão, onde Paulo, ele se converte ou muda sua rota, muda sua mente, muda seu pensamento, nasce de novo, por intermédio de um encontro que ele tem em um local chamado Caminho de Damasco. Não é Paulo que se encontra com o Senhor, mas é o Senhor que se encontra com Paulo. Tendo em vista que de forma básica o Evangelho não é o homem em busca de Deus, mas simplesmente um Deus salvífico em busca do homem. Ok. Então nós temos ali no capítulo de número 9 o encontro de Deus para com Paulo. E quando Deus encontra-se com Paulo, Deus simplesmente tinha um propósito. Propósito esse de usá-lo, não somente salvá-lo, mas usá-lo em sua obra. Então, voltando, pensando acerca da memória que nos faz lembrar também em Corinto, no texto que nós lemos, tratando um pouco acerca de memória, nós começamos a retroceder na história de Paulo e entendemos que hoje nós podemos compreender que no panorâmica da história do mesmo, houve não somente um ato salvífico, mas uma preparação para um propósito maior. Quando Deus te salvou, te colocou dentro deste reino, te trouxe para este império da luz, te trouxe para este mundo da luz em Cristo, Ele não somente te tirou do império das trevas, mas Ele te marcou para você viver um propósito com Ele. Então quando houve essa salvação, Atos 9, este encontro, Deus não encontrou Saulo tão somente para salvá-lo, para abrir os seus olhos. E é interessante que para abrir os olhos de Saulo, primeiro ele ficou cego. Parece que Deus faz o contrário. Se é de abrir a visão, ele cega a visão, mas a visão humana foi cegada, mas a visão espiritual, eu estou contigo, um aleluia, um amém, vou repetir. A visão de Saulo no encontro realmente de fato foi cegada, ele ficou por alguns dias ali sem ver, mas a visão espiritual foi aberta. Simples, tem coisas que no mundo natural Deus tem que nos cegar para que Ele consiga nos abrir os olhos. Ok, então Deus começa a trabalhar em Saulo, para depois trabalhar por intermédio de
Saulo. Deus começa a trabalhar por dentro para depois começar a trabalhar com suas ações externas. O evangelho não é um trabalhar de fora para dentro, mas o evangelho é o trabalhar de dentro. Então Deus começou a tratá-lo, começou a trabalhar. Passou alguns anos tendo que ficar distante do que estava proposto a ele, porque Deus foi forjando, Deus foi estruturando. Talvez por isso, quando ele escreve aos Filipenses, lá no capítulo de número 1, versículo de número 6, ele vai revelar algo fantástico ao dizer que aquele, pois, que começou a boa obra, é fiel para aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu tenho comigo que este versículo é meu, peguei para mim, divido com vocês hoje, nesta manhã, mas é tão lindo, porque primeira coisa que ele afirma, que a obra que ele começou, porque Deus não começa nada ruim, é que a obra que ele começou é boa, e a obra que ele começou em vós é boa, porém, ele vai dizer que está em um processo de aperfeiçoamento. Só que este processo de aperfeiçoamento tem data, tem término, e não são 6 meses, não são um ano, não é um semestre, não é uma década. Ele vai dizer que este processo de trabalhar de Deus em nós tem uma data, está na agenda de Deus, e na agenda de Deus ele vai dizer até o dia do Senhor. Em outras palavras, Saulo estava dizendo, todos os dias de vossas vidas, Deus está trabalhando. Um glória, um amém, um aleluia, vou repetir porque alguém entendeu. Era Saulo dizendo, este processo de aperfeiçoamento é segunda, terça, quarta, quinta, sexta. É você acordando pela manhã, Deus olhando para ti e dizendo, estou trabalhando. É você olhando para a direita e dizendo, nem é tão perfeito assim, Deus dizendo, não fala não, porque estou aperfeiçoando. É você olhando para alguém para a esquerda dizendo assim, está faltando alguma coisa, e Deus dizendo, calma, está no processo. É você olhando para frente, para o irmão da frente dizendo, já passou 4 anos de rêmido, aleluia, creio que é assim, passou 4 anos, e aí? Deus está aperfeiçoando. Até o dia do Senhor, Deus está olhando para você e dizendo, obra inacabada, mas é minha. É obra inacabada, mas eu estou trabalhando. Você consegue entender isso aqui em sua vida? Talvez por isso tanta gente se afasta do caminho do Senhor, porque fica 6 meses, 1 ano e diz, para mim esse negócio de evangelho não é comigo, tentei e não consegui, é assim mesmo, é Ele que vai fazer, não é você. O evangelho não é aquilo que você faz, mas aquilo que Ele fez em você e fará através de você. Oh, glória! E eu fiquei tentando entender o porquê do tema, junto com Festa, 4 anos, como compreender Saulo, Paulo, fundador da igreja em Corinto, canal da igreja em Corinto. Só que quando ele chega em Corinto, depois de dar uma meditada em sua casa, neste capítulo 18, ele não encontra simplesmente todas as portas abertas. Porque seria muito bom se Deus nos levasse, o Espírito nos conduzisse, e simplesmente fosse abrindo portas, sem dificuldades, sem ter nenhum tipo de objeções, opiniões contrárias. Mas Paulo encontra barreiras em Corinto. Paulo chega a ser levado a tribunal em Corinto. Nasceria uma igreja, glória, mas não nasceria uma igreja em Sorrisos, tão somente. Nasceria uma igreja em Corinto, mas alguém teria que padecer em Corinto primeiro. Há uma frase, um dito popular que diz que ninguém cresce sorrindo. Há uma frase no meio dos lutadores, não tem nada a ver com luta, nem porte físico para isso eu tenho. Mas há uma frase no meio dos lutadores que eles dizem, no pain no gain, sem dor, sem ganho. Nada cresce sem dificuldade. E aí eu comecei a entender o porquê de 4 anos, o texto, Paulo, Corinto, igreja, mensagem da ceia. E a gente vai compartilhar algumas coisas aqui nesta manhã para compreender a mensagem do Senhor. A primeira coisa que Paulo encontrou quando chegou em Corinto foi a dificuldade. Mas aí o texto que nós acabamos de ler vai dizer da seguinte forma, que ele permaneceu ali em Corinto por 1 ano e 6 meses. Fazendo o quê? Passeando? Não. Ganhando amigos? Não. Fazendo o quê? A exposição da palavra de Deus. Por que a igreja em Corinto permaneceu? Porque tinha estrutura. Com perseguição ou sem perseguição, Paulo estava dizendo, palavra, 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 palavra. Com aceitação ou sem aceitação, Paulo estava dizendo, palavra. Porque a igreja não cresce com show, a igreja não cresce com evento, a igreja só cresce com... Aliás, para crescer é fácil.
Mas a igreja não é aquilo o quanto ou quanto se cresce, a igreja é o quanto se permanece. O evangelho não é uma corrida, o evangelho é uma persistência, uma permanência. E a gente só permanece estando alimentado. É por isso que Paulo, em meio à perseguição, ele estava dizendo: continuo pregando a palavra. Só que o texto, ele diz assim, que teve uma noite, em uma noite. E a Bíblia Sagrada, sempre que expressa-se acerca de noite, fala sobre, geralmente, em muitos dos pontos, sobre o local sombrio. Noite refere-se à falta de luz. E eu não sei como estava Paulo nessa noite. Na verdade, nas entrelinhas bíblicas nós podemos imaginar, porque o texto vai dizer que Deus deu uma visão para ele. É interessante que Deus nunca nos deixa sem uma visão, porque é a visão que nos guia. Eu costumo dizer que Deus não precisa nos dar muitas coisas para mudar a nossa vida. Às vezes quando Deus quer mudar nossas vidas, Ele não nos dá coisa, nos dá visão. Não, você está aqui? Eu vou repetir. Deus não precisa te dar muita coisa para você mudar a sua história, a história da sua vida, da sua família, a sua história de vida ministerial. Às vezes quando Deus quer mudar a nossa vida, Ele não precisa nos dar as coisas, Ele precisa nos dar visão. Porque quando a visão muda, tudo muda. E Deus resolve dar uma visão para Paulo. Versículo de número 10, que nós acabamos de ler. O 9, ele diz que durante a noite, em uma visão, o Senhor falou com ele. Primeiro, não temas. Fala e não te cales. Pelas entrelinhas bíblicas nós compreendemos como estava o coração de Paulo. A igreja ainda não estava totalmente formada. Os obreiros que ele preparava ainda não estavam totalmente colocados para dar continuidade, para ele ir para outra obra decisiva. E como é que Paulo estava? Não era no meio, era no início. Tendo que receber uma visão à noite da parte de Deus, da qual ele está dizendo para ele: Paulo, não temas. Quando nós lemos lá em Coríntios, a igreja já está estabelecida, possuindo muitos dons, uma igreja que cresceu. Mas antes da igreja crescer, houve um Paulo que pensou em retroceder. Eita! Porque nem tudo que dá certo sempre deu certo. Nem tudo que brilha sempre foi brilho. Então quando nós retrocedemos no pensamento, nós entendemos que antes de existir 4 anos, houve um Paulo que por muitas das vezes teve que ouvir Deus dizer: Paulo, glória, não temas. E se Deus está dizendo para ele: não temas, você acha que como Paulo estava? Olhando a dimensão de tudo aquilo, olhando a provação que estava sucedendo, olhando as dificuldades que lhe sobrevieram. Só que no meio da dificuldade, Deus chegou. No meio do desânimo, no meio da dificuldade, Deus chegou para dizer para Paulo: não temas. Tudo que queriam que Paulo fizesse é que ele se calasse. Aí Deus se apresenta para ele de noite, para dizer para ele: não te cales. Aleluia. Nós acabamos de ler que o fato de Paulo confiar era um só motivo, e vinha do próprio Deus: estou contigo. Uma coisa sou eu dizer para você: estou contigo, e depois voltar para a zona sul de São Paulo. Outra coisa é de noite, Deus em visão olhar para Paulo e dizer assim: Paulo, você já tem um propósito, já tem a visão, já sabe o que eu quero, chegou para fazer, mas eu preciso reafirmar: estou contigo. Por quê? Porque muitos não estavam, mas Deus estava dizendo para Paulo: eu estou. Muitos não acreditavam, mas Deus estava dizendo: Paulo, vai que eu acredito. Muitos não confiavam, mas Deus estava dizendo: Paulo, eu confio, permanece, vai. Ei, olhar para Corinto hoje é fácil, difícil é olhar para Corinto ontem. Mas quando a gente pensa no ontem, olha para o hoje, realmente não precisou temer, realmente precisou continuar pregando, realmente precisou continuar confiando, porque Deus que fez a promessa é fiel para cumprir, o Deus de aliança. Aleluias. Ninguém lançará a mão de ti para te ferir, e tenho muitas pessoas nesta cidade. Aí a Bíblia diz: e ele continuou. E ele continuou. Por que que Lucas está escrevendo e dizendo: e ele continuou? E nós estamos falando de Paulo, escritor de aproximadamente 70% do Novo Testamento, em base. E ele continuou. Quando? Quando veio a palavra. Quando Deus falou.
Resumidamente, Deus estava dizendo para Paulo: não pare, continua. Talvez isso aqui seja a resposta de Deus para a vida de alguém que está vivendo as intempéries dessa vida. Alguma dificuldade, alguma vicissitude. Aqui nós estamos até falando sobre obra, sobre reino. Paulo estava aqui tendo dificuldade por conta do reino. E o próprio Deus estava dizendo para ele: não vai parar, não vai parar, não vai parar. Não, estou contigo, vou continuar. Um amém, um aleluia, dois glória. Não vai parar, continua, continua, continua. Uma coisa é ouvir o pregador dizer continua. Outra coisa é o próprio Deus revelar-se para Paulo dizendo: Paulo, continua, não temas, vai em frente, prossiga. O que Paulo continuou, deu-se então no crescimento do reino de Deus. A sua ação promove o crescimento do reino, a falta dela também promove algo. Vou repetir, a sua ação promove o crescimento do reino, mas a falta de ação também promove. O que Paulo faz é continuar, o que Deus faz é abençoar. Deus não precisa de muito, Ele só precisa de alguém que tenha a atitude de permanecer no que Ele... Só que quando nós entramos em Atos, quando nós entramos no capítulo de número 11, os relatos anteriores são assustadores. Há uma frase que tornou-se muito popular dentro do meio cristão desta época presente, dita por um pastor que foi replicada por outros pregadores, dizendo que esta é a pior geração de todos os tempos. Talvez não seja tão boa assim, mas se você for ler a Bíblia Sagrada e pelo menos ler um pouco da história do cristianismo, o ser humano sempre foi ser humano. Nunca houve uma geração melhor do que a outra, porque sempre houve seres humanos decaídos, necessitados da graça, da revelação de Deus, da graça de Cristo transformadora. Então quando você pega uma igreja de Corinto, você vai perceber que era uma igreja que tinha dons, mas como dons não está diante do requisito salvífico, porque o fato de ter dom não significa que somos salvos ou estamos. Dom é graça, Deus concede a quem lhe apraz. A igreja tinha muitos dons, mas também do mesmo jeito que tinha muitos dons, tinham muitos problemas. Pergunte-me por quê. Pergunte-me por quê. Não perguntar, eu não falo, pergunte por quê. Simples, porque era uma igreja formada por pessoas. E eu costumo dizer que onde tem pessoas, tem problemas. Eu não estou falando só sobre ambiente de igreja. Pensa no seu trabalho, na empresa. Onde a gente trabalha são mais de 1.500 funcionários. Onde há pessoas, há problemas. A igreja não é formada por robôs, é formada por pessoas. Cada uma vindo de um estilo de cultura familiar, de locais específicos, ambientes específicos. E nós estamos tratando aqui com a igreja de Corinto, das qual tinha diversos problemas, citadas nessa carta que Paulo escreve. E sabe o que eu acho interessante? É que onde eu trabalho, onde você trabalha, existem dois setores que podem ser tratados. Primeiro, ou a gestão ativa, ou a RH, quando dá muito problema. Só que na igreja a gente não pode mandar ninguém para o RH. E é isso que Paulo está escrevendo para a igreja, porque ele poderia simplesmente escrever para quem estava na direção da igreja de Corinto, dizendo para eles: manda para o RH e manda embora. Assina a carta de demissão. No reino de Deus não tem ninguém descartável. Eu sei que tem algumas madeiras de acácia que dá mais problema. Mesmo assim, no reino de Deus não tem ninguém descartável. Oh Deus, aleluia. Foi por isso que ele revelou a Jeremias, lá quando ele disse: desce lá, filhinho, para casa do oleiro, porque eu vou fazer você ouvir as minhas palavras. E quando o oleiro estava trabalhando, o vaso se quebrou. Deus não quebrou, o oleiro não quebrou, mas o próprio vaso se quebrou na mão do oleiro. Poderia ter jogado fora os cacos, mas ele pegou dos mesmos cacos quebrados e começou a fazer de novo. Deus não vai te descartar, nem que ele tenha que fazer de novo. E são 4 anos que Deus vai tratando o vaso aqui. São 4 anos que não dá para mandar para o RH, mas manda para o joelho, manda para a oração, manda para aconselhamento, manda para a sala pastoral. Aí alguém continua dizendo: era melhor que mudasse de igreja, era melhor que mudasse de ministério, era melhor que saísse da liderança. E os pastores continuam investindo e dizendo: aqui não, aqui ninguém vai ser deixado de lado e nem para trás. Continua. Quem disse que foram os homens que começaram esse sistema ambiental de reciclagem? Não,
O próprio Deus, desde o princípio, foi reciclando o ser humano. Aqui não tem matéria pronta, aqui tem matéria sendo trabalhada pelo próprio Deus durante 4 anos, e Deus continua trabalhando. E aí eu comecei a entender o porquê do texto, o porquê da festa. Então nós temos uma igreja formada, mas uma igreja que precisava continuamente ser ministrada. E agora a gente abre aqui em 1 Coríntios, capítulo de número 11, o texto que nós lemos. Porque existem alguns detalhes de Deus, da qual eu quero compartilhar com os irmãos. E o texto diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O que Paulo estava dizendo é: o que eu preguei não era meu. A mensagem que eu ministrei não era minha. A mensagem que eu entreguei eu recebi do próprio Senhor. A palavra não é minha, a palavra é de Deus, e eu só passei. Eu fui só a voz, mas Ele é a palavra. Glória. Eu fui só a voz, mas Ele é a palavra. Eu fui só a voz, mas o verbo é Ele. E eu não inventei, eu tão somente ministrei o que Ele me entregou. Oh, glória. Que o Senhor Jesus, na mesma noite que foi traído, a noite da traição, Ele pega o pão. Que na noite que Ele foi traído, pegou o pão e deu graças, e o partiu. Na noite da traição, além do simbolismo que Ele traria acerca disso, Ele estava trazendo alimento. Se você não entender isso aqui, a gente vai virar madrugada aqui. Na noite mais difícil, na noite que foi traído, na noite que seria traído por um amigo, Ele pega o pão e dá graças. No dia difícil está agradecendo. Um glória, um aleluia, vou repetir. No dia da dificuldade Ele está dizendo: eu agradeço, mesmo no dia da traição. Não é a traição que me muda, mas sou eu que vou mudar a vida de muitos por intermédio. Eita. Não foi o que me aconteceu que me muda, mas é o que eu faço com o que me aconteceu que trará algo novo para este povo. Na noite que foi traído, Ele pega o pão, dá graças e parte. Em outras palavras, vou alimentar mesmo no dia... Estou alimentando mesmo no dia da dificuldade. Estou servindo mesmo no dia da aflição. Estou servindo porque vai ter vezes que você vai ter que servir chorando, servir com lágrima, servir com cicatriz. E vamos dizer a verdade, os dias que estamos com mais dificuldade é quando Deus mais nos usa. É nos momentos das maiores provas que parece que Deus olha para nós e diz: hoje é contigo, vai, prega, canta, profetiza, faz algo para meu reino. E na noite que foi traído, pegou o pão, deu graças, partiu e disse: tomai e comei, este é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. O ato da ceia é tão somente um ato de memória, ou trazer à memória o que Cristo fez por nós. A salvação não é um ato que parte do ser humano para Deus, mas de Deus para o ser humano. E dentro deste ato salvífico não há nada que eu possa fazer para ser salvo. Como diria o apóstolo Paulo diante da justificação pela fé, não somente crer. Não é o que eu fiz ou já fiz, mas é o que Ele fez de uma vez por todas como sacrifício perfeito. Então Paulo está trazendo eles à memória do ato da ceia, do culto, do momento de festa, que traria lembranças do que Cristo fez. E aqui começa a ficar bom, porque ele vai dizer: todas as vezes se comerdes deste pão, beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. A ceia tem 4 olhares. Todas as vezes que comerdes deste pão, é um ato de memória. E quando a gente fala sobre memória, estamos falando sobre olhar para trás. E quando olha-se para trás dentro da ceia, estamos olhando para o que Ele fez na cruz. O segundo olhar que Paulo apresenta não é olhar para trás, mas olhar para frente. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e bebeste deste cálice, fazer isso até que Ele venha. Olhar futuro, parousia, para os que crerem, o rapto da igreja. Então Paulo está dizendo que o ato da ceia, você olha para trás e você olha para frente. Só que Paulo continua
E ele vai dizer que qualquer que comer deste pão, beber deste cálice indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Ele vai dizer, pois examine o homem a si mesmo. Quando ele inicia a tratar acerca deste culto, ele vai dizer que existia algo que eles não podiam elogiar a igreja de Corinto. Porque alguns estavam comendo, outros estavam bebendo, enquanto outros ficavam com fome e outros ficavam sem ter o que beber na festa ágape. O que Paulo estava dizendo para a igreja de Corinto é: olha para fora. Quando você olha para trás, cruz. Quando você olha para frente, arrebatamento da igreja. Mas quando você entende que tem irmão comendo, outros bebendo e outros ficando sem alimentação, você está olhando para fora. Terceiro olhar que Paulo ensina a igreja de Corinto: não olha só para a cruz, não olha só para frente, olha ao redor. Porque é o corpo de Cristo partido entre vós, e não tão somente para alguns. Paulo está chamando a igreja para coinonia, para unidade, para comunhão que já não tinha mais dentro da igreja. É por isso que ele diz: olha para fora. Tem gente ficando sem comer e sem beber. Por quê? Porque não está tendo unidade. E quando ele chega nesse versículo de número 28, ele vai dizer: examine, pois, um homem a si. Ele está dizendo, na ceia, olhe para trás, cruz. Olhe para frente, Cristo, com a igreja. Olhe aos redor, a igreja, a comunidade, o ter tudo em comum. Mas o examine-se a si mesmo. Paulo está dizendo sobre o quarto olhar da igreja no ambiente de ceia. Olha para dentro. Nessa manhã, nestes 4 anos, a gente precisa focar nestes 4 olhares: cruz, justificação; advento, futuro, Cristo; presente, igreja; vida com Deus, olhar para dentro. E quando olhamos para dentro, o conselho de Paulo é: examine, pois, a si mesmo. Não é o outro, é a si mesmo. Não é o outro, é a si mesmo. Não é o outro, é a si mesmo. Não, é a si mesmo. É a si. Pega essas 4 visões nessa manhã: para trás, para frente, para fora e para dentro. Porque quando examinamos a nós mesmos, aí ele vai dizer: aí sim, coma e beba. Em outras palavras, faça parte da família. Vou repetir: faça parte da família. Paulo está restaurando lembranças de quem Corinto devia ser e não estava sendo. Eita. Paulo está restaurando lembranças do que Corinto devia ser e não estava sendo. Paulo era pastor. Além de apóstolo, via-se como um pastor. Paulo está cuidando da saúde da igreja. Paulo está preocupado com a saúde de Corinto, porque ele não somente foi usado por Deus para ser aquele que edificou ou plantou, mas ele está sendo usado por Deus para ser aquele que está trazendo restauração e reestruturação para a igreja. Guarda essa palavra. Guarda essa palavra. Deus não somente nos faz crescer, mas para Corinto Ele também faz amadurecer. E se tem um desejo em meu coração nesta manhã para Corinto, não é só o crescimento de 4 anos, mas é o amadurecimento que todos os dias Deus vai impulsionando. Vamos crescer em Cristo. Vamos crescer estruturado, como diz Paulo, que eu já vos ensinei. E é interessante que mesmo ele já tendo ensinado, ele está ensinando de novo. E eu costumo dizer a pastor Wellington que tem mensagem, e às vezes nós como pregadores, pastor Wellington já passou uma fase ministrando tão somente, sem pastorear. Nós como pregadores é até mais fácil, porque pregamos uma mensagem aqui, à noite podemos pregar a mesma mensagem, ninguém ouviu, podemos pregar outra no outro dia, segunda, terça, quarta. Para pastor é mais difícil, pastor cuida de igreja, tive uma experiência de 1 ano e meio, é mais difícil, todo dia a igreja quer mensagem nova. Mas às vezes a gente precisa repetir algumas mensagens. Por quê? Porque se é bíblico tem vida, se é bíblico tem restauração, se é bíblico tem renovo, se é bíblico tem estrutura, se é bíblico tem vida, se é bíblico tem, se é da Bíblia não tem problema. E Paulo dizendo, já falei, mas falo novamente nesta manhã, mesmo vocês já conhecendo este texto, Deus continua falando convosco. Olhe para trás, cruz, olhe para frente, advento, olhe para fora, teus irmãos, e não deixe de olhar para dentro, para examinar a si mesmo, para continuar vivo em toda boa obra. Se coloca de pé em nome de Jesus. Os anos se passaram.
Mas para a igreja de Corinto o alimento continuou sendo o mesmo. São 4 anos o alimento. Pessoas mudam, mas o alimento. O espaço muda, mas o alimento. O local pode mudar, a estrutura, mas o alimento permanece sendo o mesmo.